Henker que vive duas vezes. Capítulo 342. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 10 décimos. Equipe, HH, Yahiko, quintas, 10 décimos. Na noite cheia de escuridão. O que você está fazendo aqui parecendo patético? Nocturne e Twice desviaram a cabeça da fogueira ao ouvir a voz que veio de trás deles. Você veio? Estávamos apenas esquentando o álcool. Haha, você chegou na hora certa. Duas vezes sorriu e estendeu os braços para um abraço. Ele tinha uma garrafa de álcool em uma das mãos. O Rei Gelado olhou para Twice e para a garrafa e afastou a testa de Twice com o dedo, evitando seu abraço. Tire seu rosto assustador de mim primeiro. Quantas vezes eu já disse que sua voz realmente mudará se você falar assim? TSK, você está falando como uma pessoa idosa. Duas vezes fez beicinho. Não era uma expressão que combinasse com um velho de aparência séria. Triturar, triturar. Seu rosto e corpo se torceram, transformando sua altura e tamanho. A pele enrugada desapareceu e mostrou a pele lisa de uma jovem. Ela parecia ter 20 e poucos anos. O visual que não combinava com o rosto do velho agora parecia fofo nela. Quantas pessoas saberiam que o famoso mercenário Hank S., conhecido como assassino de sangue frio, era na verdade essa garota falante? Você não é divertido. Eu poderia dizer a mesma coisa. Por que você está andando por aí com aquela cara de homem assustador que nem cabe em você? Por que é perigoso para uma garota bonita como eu andar sozinha? O Rei Gelado balançou a cabeça olhando para Twice. Ainda assim, o sorriso não saiu de seu rosto. Duas vezes, que tinha uma personalidade amigável e brilhante, às vezes se sentia como sua neta. Você chegou? Nocturne fez uma reverência quando o Rei Gelado se sentou. O Rei Gelado estava prestes a acenar com a cabeça quando Twice continuou balbuciando, sentando-se bem ao lado dele. Vovô, vovô. E agora? Punir Nocturne por mim. Foi uma cena familiar. O Rei Gelado riu. Ele foi embora sem você de novo? Exatamente, nossa. Ela disse algo sobre como ele saiu sem ela quando a batalha começou e ela acabou tendo que se mudar com homens estranhos. Ela disse que sofreu enquanto os ajudava. Após o ataque a Valpardisnachit, todos os mercenários de Atran se dispersaram. Mas estes três moveram-se juntos. Os três eram todos mercenários individuais que não estavam afiliados a nenhum lugar e não tinham nenhum trabalho, então não havia necessidade especial de se separarem. E estranhamente, eles se davam bem. O Rei Gelado era um ancião que sabia como trabalhar com os outros, e Nocturne era o tipo que fazia silenciosamente o que precisava fazer. A personalidade de Twice era um pouco leve, mas ela nunca machucou ninguém. Eles conseguiam se dar bem sem interferir nos negócios uns dos outros. Porque gostavam de viajar e comer iguarias, era melhor ainda. Revelar sua identidade duas vezes provou que eles se tornaram próximos um do outro. A equipe se moveu pela torre e finalmente desceu ao 20º andar por causa do Rei Gelado. Então, o Rei Gelado acabou trabalhando com Yeon-woo, e Nocturne se separou e seguiu carreira solo porque queria um desafio. Era compreensível que Twice choramingasse, dizendo que se sentia injustiçada. O Rei Gelado não falou muito porque ele também não era exatamente inocente, e deu um tapinha nas costas dela. TSC. Insatisfeita, ela fechou a boca fazendo beicinho. O Rei Gelado começou a rir. Olhei duas vezes para Nocturne ocasionalmente enquanto ela balbuciava. No entanto, Nocturne não reagiu. É claro que ela ficaria irritada. Não há nada mais irritante do que um homem que não consegue entender rapidamente, o Rei Gelado murmurou enquanto ria. Independentemente disso, Nocturne esperou que os dois terminassem de falar e falou com o Rei Gelado. Senhor, você ainda não encontrou sua resposta? Noturno balançou a cabeça pesadamente. Eu vejo, isso é difícil. Depois de ouvir de seu professor, o Rei Marcial, que foi excomungado da aldeia, ele sempre viveu com um vazio no coração. Essa foi a razão pela qual ele procurou coisas para estimulá-lo. Comer iguarias, viajar para lugares famosos e desafiar os fortes. Mesmo assim, ele nunca se sentiu satisfeito. Certo, você disse que era órfão, hein? Sim, embora eu não me lembre. Nocturne não se lembrava de quando tinha menos de 10 anos. Quando ele acordou, ele se viu em frente à aldeia da tribo de um chifre e se tornou discípulo do Rei Marcial depois de despertar sua curiosidade. Então que tal procurar o seu passado? Se você soubesse onde nasceu e como cresceu, as coisas não seriam melhores? Sua memória perdida pode estar corroendo sua cabeça. Eu pensei nisso também. Acho que você não conseguiu encontrá-lo. Já que há esse tipo de mundo. Suponho que sim. O Rei Gelado também era órfão. Havia muitas pessoas na torre com passados semelhantes. Em vez disso, conte-nos sua história. Minha história? Ah, você quer que eu lhe conte sobre o seu Júnior? Noturno assentiu. Ele ouviu que seu antigo professor tinha um novo discípulo, e ele o tinha visto uma vez. Na época, ele sentiu que o cara era diferente do Deus da Espada e dele mesmo. O Deus da Espada foi expulso por causa de sua ganância e foi jogado fora porque não tinha direção. E o novo discípulo, ele estava queimando. Ele havia se colocado no fogo e estava se incendiando. Ele estava se autodestruindo ou brilhando. Ou foram os dois. Seja o que for,
Nocturne teve uma forte impressão de seu Rubai e procurou notícias dele mesmo quando eles estavam separados. Tornando-se as 6 novas estrelas, lutando com Tritão e muitos outros. E como o Rei Gelado estava com seu Júnior, ele estava curioso para saber que tipo de pessoa ele era, como pensava e como vivia. Seu Júnior tinha algo que ele não tinha, então ele pensou que poderia ajudar. Caim, ele é uma criança divertida. O Rei Gelado sorriu pensando em Yon-Woo. Foi por pouco tempo, mas ele foi tão impressionante quanto seu professor. Ele quase quis continuar com ele. Embora não tenha conseguido ver Yon-Woo acordar, ele acreditava que Yon-Woo se levantaria em breve. O Rei Gelado riu, vendo Twice olhar para ele com olhos brilhantes como Nocturne, e começou a contar sua história. Nergal sugere que você o sirva. Ele informa que só ele pode controlar a morte adequadamente. Osíris estende a mão. Ares sugere fortemente que você se torne seu servo. Amon engole em seco enquanto olha para você. Vimalacitra sussurra. Cernunnos fica em silêncio. Um deus de um mundo desconhecido quer você. Yon-Woo não conseguia se encontrar no meio da enxurrada de mensagens intermináveis. Uma mensagem chegou de Agares. Mensagem. Não caia em nada. Você é meu. Uma mensagem chegou de Agares. Mensagem. Eu, o Duque do Oriente. Você está destinado a se tornar subordinado de Agares. Responda-me. As coisas estavam sussurrando em seu ouvido. Para aceitá-los, para se tornar seu servo. Alguns gritaram alto e alguns tentaram segurá-lo com as mãos. Muitas vozes soaram ao mesmo tempo. Todos disseram o que queriam e soou como uma colmeia zumbindo. Ele não conseguia entender nada. Foi difícil lidar com a interferência dos deuses e demônios das canalizações. Se não fosse por sua característica de sangue frio, o que restava de sua mente provavelmente também teria sido destruído. Não havia muito sobrando em primeiro lugar. Estava fraco, como um vagalume diante do sol. A febre sagrada que estava consumindo Yon-Woo foi o resultado disso. Os ferimentos que incontáveis deuses deixaram nele estavam corroendo seu corpo. Não. Eles estavam bagunçando sua mente. Você disse que era irmão de Heavenwing quando só chegava a isso. E você me engoliu? Que engraçado. Você deveria simplesmente morrer se vai ficar assim. Só então, houve uma voz que perfurou todo o zumbido. Era uma voz familiar. Mas ele não conseguia se lembrar de quem era. Quem foi? A Rainha do Verão? Ei, levantar. Você vai ser preguiçoso assim? Gosto de brincar. Mas você não deve ficar preguiçoso. Você precisa cumprir sua promessa, hein? A próxima voz foi definitivamente a voz da eliminação do Rei Macaco. Mas como? Eles eram seres que desapareceram do mundo depois que ele os absorveu. Eles não deveriam ser capazes de falar. Foi apenas uma alucinação? Ou alguém sem nome começa a bloquear as vozes dos deuses incoerentes. A maioria dos deuses discute. Alguém sem nome bufa. Alguém sem nome levanta o dedo médio para os demônios que estão olhando para ele. Muitos demônios os ameaçam. Alguém sem nome os provoca, dizendo-lhes para fazerem isso. A maioria das canalizações foi fechada à força. Canalizações atualmente conectadas. 4. 1. Hermes, Deus, Olimpo. 2. Atena, Deus, Olimpo. 3. Agares, Diman, Linfernal. 4. Undum, Demônio, Seita de E. Vimalacitra se reconectou. Demônio, não afiliado. Cernunnos se reconectou. Deus, não afiliado. Existem atualmente 6 canalizações conectadas. Yon-Woo sentiu como se sua dor de cabeça tivesse diminuído, como se alguém tivesse jogado água fria nele. As bênçãos dos deuses cessaram e sua febre começou a esfriar. Sua mente ficou mais clara. Quem é? Ele sabia que alguém o havia ajudado. Parecia que eram 2, com base nas mensagens. Quem foi capaz de desconectar à força as canalizações? Ele pensou nas vozes que ouviu. Mas isso era impossível. Então ele ficou ainda mais curioso. Os únicos seres adicionais são Vimalacitra e Cernunnos? Vimalacitra foi um dos 3 principais reis demônios da seita de E. Ele era o rei dos reis de Azura. Havia lendas de que ele lutou contra o deus do relâmpago mais famoso de Deva, Indra. Recentemente, ele parecia estar muito interessado nele e apareceu novamente depois que as canalizações foram fechadas à força. Se ele fosse separado de sua sociedade original, ele se tornaria presa de seus inimigos. Por que ele saiu de repente? O mesmo aconteceu com Cernunnos. Ele não apareceu por causa de seu ressentimento em reviver Rebeca, mas apareceu novamente. Com uma conexão direta. Estava relacionado ao motivo pelo qual Rebeca ficou quieta. Com esses pensamentos, Yon-Woo começou a abrir os olhos novamente. Huak. Anastasia estava em uma atitude desordenada com um joelho esticado, fumando seu cachimbo. Havia 9 fogos fatos atrás dela. Apenas. SH. Todo mundo está dormindo. Então não fale. Yon-Woo estava prestes a cumprimentá-la quando percebeu que já era noite e fechou a boca. De qualquer forma. Anastasia estreitou os olhos. O que você está? Ele queria perguntar o que ela queria dizer. Mas Anastasia foi a primeira. Como você consegue estar com tantos deuses e demônios, e mesmo com deuses de outro mundo que não podem se aproximar do nosso?